Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. Deus está me ensinando. Eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tribulação só produz em mim paciência e a solidão. Olá, seja bem-vindo aqui à nossa palestra de educação no Novo Testamento da Igreja Batista Central, em Vitória, no Espírito Santo. Mais uma vez, para mim é um privilégio, um prazer muito grande que Deus tem nos dado de poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, especificamente nesse tema tão relevante que é o tema da educação cristã, do ensino, especificamente dentro da palavra de Deus. Na nossa primeira palestra, nós falamos sobre a educação dentro do contexto de Atos, certo? De Atos dos Apóstolos, mostramos ali um estudo de caso do apóstolo Paulo, de como ele conseguia contextualizar o seu ensino, a sua mensagem,
para um público, dependendo de como esse público ele era, dependendo do contexto cultural, do contexto religioso que aquele público tinha, o apóstolo Paulo se colocava para ensiná-los de uma forma apropriada. E falamos sobre isso dentro dos discursos, dentro das pregações, das ministrações do apóstolo Paulo. Agora, nós vamos falar da educação nas epístolas paulinas. Então, agora nós vamos continuar vendo o nosso amado apóstolo Paulo, não mais agora discursando, como nós o vimos lá em Atos, mas agora no contexto das suas epístolas. Vamos ver o que ele fala sobre o ensino. Então, o que eu escolhi fazer foi exatamente a educação nas epístolas paulinas, e o subtítulo como sendo destaques do ensino no corpus paulino. E por que são destaques? Por que destaques? Porque na pesquisa, a ideia foi pegar todas as vezes que a palavra ligada à didática, né? Inclusive é a palavra didaskalos no grego, é a palavra para professor. Inclusive, não é difícil, né, descobrir aí que a nossa palavra didática veio exatamente dessa palavra, né? Didaskalos, que é para professor. Ficando meio imprensado aqui. Didaskalos, ok? Essa palavra aqui é a palavra para professor. E aí nós temos didascalia, que é ensino, temos didarchei, que é a ideia para ensino, que também tem a ideia de doutrina. Então, essas palavras, aqui em português seria didaskalos, mais ou menos assim, certo? Didaskalos, isso. Seria mais ou menos assim em português. O ponto é que a ideia de ensino dentro do Novo Testamento, especificamente no apóstolo Paulo, nós temos ali várias vezes em que essa palavra e os seus derivados, certo? O ensino, o ensinar, a palavra didáskalos é para professor, para mestre, mas a ideia de didaskalo, né? A ideia de ensinar, como eu falei, de eu ensino, e todos os seus derivados vão aparecer diversas vezes no corpus paulino. Cerca de 61 vezes nós temos ali essa palavra com os seus derivados. Então, dificilmente eu poderia passar aqui por 61 passagens. Então, a ideia foi fazer um apanhado e trazer os destaques, aquilo que eu entendo como sendo o que pode ser mais enfatizado dentro do ensino a partir da perspectiva do apóstolo Paulo, certo? Então, essa foi a metodologia aí que a gente utilizou. A palavra metodologia é muito de professor mesmo, né? Então, se você é professor aí, você deve gostar de usar essa palavra. Ela vem mesmo sem querer para a gente. Muito bem. Então, destaques do ensino no corpus paulino. Sem mais delongas, vamos adiante. Em primeiro lugar, o que o nosso apóstolo Paulo fala sobre o ensino é que o ensino deve ser sem hipocrisia, certo? Nós temos aí já em Romanos, né? Começa o nosso corpus aí em Romanos, instrutor de insensatos. Vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está fazendo. Paulo está falando para os judeus. Romanos é uma carta em que ele, uma hora está falando para os judeus, em uma outra hora está falando para os gentios. Parece uma gangorra. Então, se ele falar muito, digamos que aqui sejam os judeus e aqui sejam os gentios. Se ele fala muito contra os judeus, então ele começa. Então, vamos entender. Se ele começa falando muito dos judeus, o que vai acontecer? Os judeus vão ficar para baixo, ou seja, eles estão sendo muito afetados por aquilo que o apóstolo Paulo fala, então os judeus recebem esse peso, certo? Mas os gentios vão crescendo, porque é como se ele dissesse assim, tá vendo? Ó, vocês se acham muito superiores aí, pois tá vendo aí como vocês estão sendo afetados, estão sendo exortados pelo apóstolo Paulo. Seria mais ou menos isso. Mas, como se não fosse o bastante, o apóstolo Paulo, ele também fala com relação aos gentios, porque a palavra de Deus também tem exortações pesadas contra os gentios em seus pecados. Então, ele faz esse caminho aqui, os judeus de uma forma crescem, e aí os gentios recebem o peso da exortação.
E o caminho de Romanos é mais ou menos esse, certo? É mais ou menos esse. Especificamente, ele começa ali em Romanos 1 falando do paganismo, né? Falando daqueles que nunca ouviram da palavra de Deus, são indesculpáveis. Então ele está falando dos gentios. Os gentios é que nunca ouviram a palavra, a não ser que alguém chegue até eles, mas inclusive até aqueles que não ouviram, bom, eles são indesculpáveis, são gentios. Mas no capítulo 2, os gentios saem do foco e aí começa aqui o apóstolo Paulo falar com relação aos judeus. E com relação aos judeus, ele diz o quê? Instrutor de insensatos. A gente está pegando pesado aqui nos judeus, porque os judeus eram aqueles, especificamente aqueles a quem ele está se referindo, eles estavam sendo instrutores de insensatos. Ou seja, a palavra instrutor é a mesma palavra para professor, didáscalos, como eu falei. Então ele está dizendo que os judeus estavam agindo como instrutores de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Quem são os insensatos? Ele está dizendo assim, olha, você é o mestre. Judeu, você é o mestre, você é o instrutor. E os insensatos seriam os gentios, que não têm a palavra de Deus. Então, você é mestre de crianças. Quem são os mestres? São os judeus. O judeu, nesse caso, é o mestre. Quem são as crianças? Os gentios, que não têm nada de nenhum conhecimento da palavra. Então, eles são como crianças. Crianças no sentido de que precisam do ensinamento, porque eles não sabem de nada. Então, vocês, judeus, têm na lei tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Você, pois, aí ele diz, que ensina os outros, você, judeu, ensina os outros, não ensina a si mesmo? Ah, meu amigo, então agora ele está falando sobre o ensino num peso grande. É interessante porque, embora a passagem, ela está, o foco da passagem é falar com relação ao judeu, de que ele precisa buscar fazer aquilo que ele ensina. O foco é essa exortação contra os judeus, nos seus pecados, na sua hipocrisia, mas aqui ele usa a figura do professor. E ele diz que o professor, ele ensina, mas ele precisa ensinar a si mesmo. Você que prega que não se deve roubar, você rouba? Então, judeu, você precisa, como dizemos por aqui, pelo Nordeste, né, e talvez aí pelo resto do Brasil, você precisa criar vergonha na sua cara. Você precisa ter na sua cabeça a ideia de que o que você ensina precisa ser vivido por você. Você precisa ter um discurso que seja prático. O seu discurso deve seguir a sua prática e a sua prática deve seguir o seu discurso. Ou como tem, inclusive, uma expressão em inglês, né, walk the talk, que faz até esse jogo de palavras, né? Walk the talk. Então, walk de caminhar e talk de falar. Então, você caminha de acordo com aquilo que você fala. Você não pode ter uma incoerência dentro do seu ensino com relação àquilo que você vive. Então, em primeiro lugar, e esse recado é um recado muito forte no Corpus Paulino, como a gente viu aí já em Romanos, e talvez seria o nosso ponto de partida. É muito apropriado que ele seja o nosso ponto de partida. Todo ensino deve ser um ensino sem hipocrisia. As pessoas veem na nossa vida. Então, já começo a falar que, por exemplo, nós vivemos num contexto em que todo mundo hoje é mestre, todo mundo hoje é professor. Você tem uma câmera, né, como essa, a partir da qual eu estou falando, e você fala o que você quiser. Você, não só uma câmera como essa, você pega lá o seu celular e aí você começa a ensinar. E aí ensina, e ensina, e ensina. Mas o que é interessante nas redes sociais é que você ensina com a cara que você quiser. Você fala do jeito que você quiser. Então você ajeita, né, o seu cabelo, ajeita aqui a sua roupa. Então agora você vai falar. Então eu posso colocar aqui os meus livros. E aí eu vou parecer muito intelectual. E a partir disso, o que vai acontecer? Eu vou me mostrar como uma pessoa que é um mestre. Ok? Se você é um mestre de verdade, você tem um lastro. Ou seja, você tem aqueles que confirmam a sua mensagem.
que vivem junto com você e percebem que você segue aquilo que você ensina, que você segue aquilo que você prega. Então não adianta nós ensinarmos para as pessoas do lado de fora se dentro da nossa casa, se dentro da nossa igreja, nós, na igreja local, no lugar onde as pessoas vêm, como nós lidamos com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, como a gente lida com os nossos irmãos em Cristo, como a gente se porta no meio do conflito. Não adianta eu ensinar para fora se as pessoas de dentro não confirmam que eu sou um professor, não confirmam que eu possa ser um professor. Então eu estou falando isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque hoje nas redes sociais, no YouTube, aí no Instagram, Facebook ou qualquer outra rede social que o valha, nós precisamos saber. Não é pecado não, já fiz live, já gravei vídeo, tem curso online. Mas o ponto aqui é que se alguém se coloca como mestre, mas não tem um lastro, ou seja, quem é essa pessoa? Ele serve em que igreja? Não, ele não tem igreja não. Ah, entendi, não tem igreja. E ele está ensinando teologia. Ah, certo. Mas como é a família dele? Não, a gente nem sabe bem como é a família dele e tudo. A gente não sabe bem qual é a igreja dele. Já passou em várias igrejas e tal. Ah, tá certo. Ele está ensinando o quê? Teologia. Não, meu caro. Você não deveria estar ensinando teologia se você não está em uma igreja local. Se você não ensina na sua igreja local, pelo menos não tem esse espaço, esse endosso. A palavra é esse endosso. Você não tem o endosso do seu pastor. Você se fez mestre a si mesmo. E aí você vai lá e começa a ensinar. Não. Então não escute professores de teologia. Estou falando de... Se o cara está ensinando matemática, português, física, que quer que seja, alemão, eu não quero saber como é que é a vida dele. Bom, se ele pudesse ser uma pessoa direita, né, uma pessoa que não é imoral no que ela fala, o ensino dela não vai mexer com aquilo que ele ensina, entendeu? Aliás, desculpe, a vida dela não vai afetar aquilo que ela ensina. Mas, se nós estamos falando de Bíblia, se a gente está falando de teologia, da palavra de Deus, meu irmão, então a gente tem que tremer na hora de ensinar teologia. Essa é a ideia, a gente tem que tremer, a gente tem que ter medo, a gente tem que tirar as sandálias dos pés, a gente tem que ter o espanto, como diziam lá os filósofos. Não pode ser de qualquer jeito. Não importa como a vida da pessoa está, o que importa é o que ela ensina. Não, de jeito nenhum. O ensino não pode ter hipocrisia. É isso que o apóstolo Paulo fala para os judeus. E isso toca a nossa vida como educadores. Ensine a partir de uma vida de caráter. Não é uma vida perfeita, não é uma vida que sem mácula. Não é isso, nós somos pecadores, nós dependemos da graça. Eu peco, eu falho, eu preciso da graça de Deus para caminhar. Mas eu tenho uma igreja que está comigo e que olha para mim. E que se eu não tenho o endosso da minha igreja local, no meu caso especificamente eu sou pastor, mas justamente tem uma igreja que olha para a minha vida. E qualquer outra pessoa, mas não precisa ser pastor. A pessoa não precisa ser um pastor. Ela pode ser um membro da igreja local que ele serve. Graças a Deus, meu irmão. Você vai ensinar na internet, que Deus lhe abençoe, porque você ensina lá na sua igreja local. Pelo menos você tem esse endosso. Mas não, infelizmente a gente tem visto aí pessoas surgindo, não sei da onde. Parece que você abre a sua geladeira e aparece ali um curso de teologia para ser vendido, de pessoas muitas vezes que não tem um lastro, que não tem uma vida, certo? Então tenha muito cuidado com isso. Eu estou falando aqui da internet, mas a gente pode falar do contexto também da igreja local. Chega alguém lá na igreja, quer ensinar, quer falar, ele veio da onde? Por que ele quer ensinar? Quanto tempo ele tem aqui entre nós? Por que ele quer ensinar? Isso é engraçado também, o contexto do ensino, porque ele traz algum destaque, aí pronto, as pessoas querem ensinar, não importa, parece, não, ele foi um bom professor, ele é um bom professor lá fora, um grande palestrante, fala para centenas, talvez milhares de pessoas, então ele vai ser um bom professor de EBD. Não, meu irmão, é até bem possível que isso atrapalhe a vida dele como professor na igreja, é possível que aconteça. Eu conheço pessoas que
têm uma boa carreira de ensino do lado de fora da igreja e chegaram na igreja e, graças a Deus, fizeram muito bem, mas eles passaram por um caminho. O que eu quero dizer é que uma coisa não necessariamente, entendeu? Está ligada à outra. Então, para você ser um professor, para você ensinar, você precisa ter uma clareza de que o ensino deve ser sem hipocrisia. Nosso ensino, ele deve seguir a nossa prática, e a nossa prática deve seguir o nosso ensino. Nós não podemos ser hipócritas. E para finalizar esse ponto, que você já deve ter visto aí que eu deixei aí algumas marcas aí daquilo que eu acredito com muita veemência, mas o ponto que eu quero dizer aqui é que, para que você não fique agora amedrontado, ai meu Deus do céu, e agora o pastor falou que eu tenho que ser perfeito. Não falei isso. Falei que a gente precisa ter uma vida com um lastro, uma igreja perto da qual nós estamos, com irmãos que veem a nossa vida e que endossam a nossa posição como mestres. Mas, além disso, além desse ponto, eu quero lembrar a você de que, se você pensar assim, ai meu Deus, agora eu preciso ser perfeito e tal, lembre-se de que você pode ter um ensino que é baseado na graça. E aí você ensina a partir disso. Olha, nós dependemos da graça, você vê o quanto você é pecador, e aí você vê o quanto você é inapropriado para ensinar, mas Deus, por sua graça, escolheu dar um dom a você de estar ali na frente de outras pessoas e ensiná-las. Mas se você se acha muito apropriado para ensinar, se você acha que o seu lugar é ali porque você foi feito para isso e esse é o seu lugar porque você não tem outro lugar para estar, e você não tem nenhuma dúvida e você não sente não tem nenhum senso de inapropriação, de estranhamento. Mas como é que eu tô aqui? Eu sou tão pecador. Se você não tem nem um pouco desse senso, tenha muito cuidado. Talvez o seu orgulho aí tá muito grande. É um temor muito grande que deve estar no nosso coração. Eu não estou falando de nós não termos segurança no que falamos. A gente precisa de segurança. Inclusive falamos sobre isso na primeira palestra. Mas, lembre-se, nós só estamos ensinando porque a graça de Deus nos alcançou. Nós somos pecadores tanto quanto os que estão sentados. E por essa razão, precisamos pregar a partir da graça. Ensinar a partir da graça. Deus é gracioso e Ele, apesar de mim, me colocou nesse lugar para ensinar. E eu preciso viver aquilo que eu ensino dependendo da graça. E assim é mais fácil a gente caminhar, certo? De qualquer forma, precisamos ser um padrão e um padrão também de arrependimento. Então, mostre também suas fragilidades quando você ensinar. Diga o quanto você precisa da graça de Deus e você vai se identificar muito melhor e as pessoas vão se identificar muito melhor com você. Muito bem. O próximo destaque do ensino em Paulo é que o ensino ele é um dom. Nós temos aí o texto de Romanos 12. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então é dom e é graça. Lembre-se de que o dom ele é graça de Deus, foi presente de Deus. Então, se você é um excelente professor, graças a Deus, né? É graça do Senhor. É o Senhor que lhe capacitou para isso. E aí ele disse, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Que ensina, dedique-se ao ensino. Então, o ensino deve ser feito muito bem feito, deve ser muito bem executado, porque, primeiro, ele é dom de Deus, certo? Em primeiro lugar, ele é um dom de Deus. É Deus que nos dá essa bênção. Isso é dom. Novamente, se é dom, se é graça, eu não posso forçar que as pessoas sejam mestres se elas assim não foram chamadas para serem mestres, se elas não têm esse dom. Então tenham muito cuidado, às vezes as pessoas forçam outras pessoas a ensinarem quando elas não podem ensinar. Então tenha muito cuidado com isso, como eu falei, né? Nem todo mundo que ensina lá fora tem a capacidade de ensinar dentro da igreja. Ensinar teologia, como a gente falou, né? Ensinar lá fora, ensinar qualquer outra coisa, o seu caráter não necessariamente ele é afetado por aquilo que você ensina. Mas, biblicamente,
estamos falando de teologia, da palavra de Deus, aí sim, é um dom de Deus, Deus nos dá essa graça e nós precisamos depender dela. É um dom, é um presente de Deus e por isso devemos exercê-la, sim, da melhor forma possível, certo? E lembre-se também, se é um dom de Deus, nós precisamos entender que é um dom, é uma forma de edificar o povo. E sendo essa forma de edificar as pessoas, o papel daquele que ensina, ele não é mais importante do que o papel daquele que ajeita as cadeiras para que os alunos estejam bem alinhados na hora em que o professor vai falar. Lembre-se disso. É um dom. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Sendo assim, nosso dom não é superior ao de outras pessoas. Ocorre que aquele que ensina, ele se coloca numa posição, acaba estando numa posição maior, mas uma posição de mais destaque, é maior destaque. Mas isso não quer dizer nada. Só quer dizer que aprove a Deus que aquele fosse o lugar dele exercer o seu dom. Mas para que ele estivesse, pessoas da manutenção serviram para que o ambiente estivesse limpo, para que as cadeiras estivessem no lugar, para que as coisas estivessem bem alinhadas e para que finalmente aquela aula pudesse acontecer. Então é um dom, sirva para a edificação. Isso é interessante. Muito bem. Quem não ajuda no ensino, outro destaque, quem não ajuda no ensino bíblico deve ser evitado. Nós temos aí, irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, ou seja, o ensino. A palavra doutrina é o sinônimo da palavra ensino no Novo Testamento. Afastem-se deles. A doutrina, o ensino que vocês aprenderam, a imagem aqui é a imagem de alguém que ensina e outro que aprende, certo? E ele diz o que com relação a esses que afastam as pessoas do seu ensino? Afastem-se delas, evitem, certo? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Suaves palavras e lisonjas. Tenha muito cuidado. As pessoas hoje têm ouvido, antigamente a gente sabia de outros pregadores, tinha que comprar, né, um DVD ou então assistir na TV. Geralmente os pregadores da TV eram péssimos, né? Mas olha, hoje tenha muito cuidado com o que você assiste, com o que você coloca diante dos seus olhos, em específico em relação ao ensino da palavra. Muita gente aí se diz um bom teólogo, um bom pastor, as pessoas muitas vezes aplaudem, mas são servos de Satanás, pregam mentira com boas palavras, com o jargão evangélico, mas com tom, com o conteúdo que coloca a palavra de Deus em xeque, que relativiza o pecado, que tem um tom progressista, ou seja, um tom que não afirma os valores cristãos, que não afirma os valores contra o pecado, que relativiza aquilo que é verdadeiro, relativiza as ideias do que é aquilo que Deus colocou. Relativiza o certo e errado, relativiza o masculino e o feminino, o homem e a mulher, relativizam a palavra de Deus, que a Bíblia não é palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra. Isso, irmãos, é obra de Satanás. Ele pode estar muito bem vestido, ele pode falar da melhor forma possível, ele pode usar suaves palavras e lisonjas, como você está vendo aí, né? É aqui mesmo no texto. Suaves palavras e lisonjas. Lembre-se disso. A mentira, ela pode vir muito bem disfarçada. Então tenha muito cuidado. Evite aqueles que não ensinam a palavra de forma sã. Evite. Vá fazer outra coisa da vida. Vá ouvir um pregador que você tem certeza que prega a palavra, mas não ouça mentiras, por mais bonitas que elas pareçam. Essas mentiras muitas vezes causam maior dano à igreja do que palavras que a gente sabe que não são palavra de Deus. De outras religiões até,
quê? Porque essas coisas que vêm de fora, você já sabe. Aquele cara ali, ele ensina a partir daquela religião. A gente sabe que pode ser uma religião, uma falsa religião, então eu já sei que é. Mas quando o cara vem com um jargão evangélico, com palavras belas, com ideias muito bem concatenadas, mas que na verdade são suaves palavras e lisonjas, você foge. Essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, elas servem ao seu próprio ventre, ao seu próprio ego, à sua própria irmandade, a sua própria plateia. É isso a quem elas servem. Então, por isso, é muito cuidado, evite aqueles que ensinam falsidade. Por isso que você precisa conhecer bem a palavra, para que você consiga reconhecer. Uma vez, eu lembro que eu estava num contexto de na casa de uma pessoa que ela disse assim: olha, vocês deveriam ouvir esse pregador aqui, porque ele fala umas coisas que a gente nunca tinha ouvido. Quando alguém fala esse tipo de coisa, você já desconfia, porque você nunca ouviu. O cara falou uma coisa, ele só fala coisa que você nunca ouviu. Meu amigo, a palavra de Deus é pregada há milhares de anos. Aqui a gente não fica procurando novidades. Muito do que a gente ensina, a maior parte, inclusive, do que a gente ensina, não é novidade. É ensinado há milhares de anos. Pois bem, a pessoa lá mostrou lá, colocou um DVD, na época, né? Não era assim, só pegar no YouTube. E aí, eu estava com uma outra pessoa, né? Outra pessoa que também estuda a palavra de Deus, ensina. Meu irmão, pregador, ele não falava nada bíblico. Ele usava o texto bíblico para falar o que ele quisesse. Ele não estava falando heresias, mas também não estava falando do texto. Esse é o ponto. Ele não estava falando que Jesus não é Deus. Mas ele estava pegando o texto da palavra de Deus para falar qualquer coisa que não era o que o texto estava falando. Então, cara, assim a gente evita. A gente não precisa ouvir essas pessoas. Não procure no lixo o que você pode encontrar numa mesa, num banquete, certo? Então tenha muito cuidado com falsos mestres. Tenha muito cuidado. A gente está falando de ensino. Também tem o falso ensino. Por isso mesmo, a gente precisa ter cuidado. Vamos adiante, tem outros destaques aqui de Paulo. Um deles, o ensino do que é espiritual se compreende porque ele tem o Espírito. Então, brevemente, posso falar aqui. Paulo diz: disto também falamos, não em palavras pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quando ele fala assim, ele diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. E aí o texto finaliza: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir ou ensinar? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O nosso ensino, muitas vezes, meus irmãos, ele não vai ser entendido, certo? Muitas vezes o nosso ensino ele não vai ser compreendido. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não têm o Espírito. A gente precisa aprender a lidar com isso. Ora, ensinei a palavra lá e aquilo não gerou fruto no coração daquela pessoa. Às vezes é o que acontece. Não, a pessoa não consegue compreender, não consegue aceitar. Eu compreendo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O evangelho é loucura para o mundo. É loucura. Parece que a igreja evangélica ela ganhou um status mais amistoso, né? Para muita gente parece que é uma coisa assim mais aceitável. Agora tem outras igrejas. Não se engane com isso. O evangelho é loucura. Quando aqueles que servem a Cristo verdadeiramente são vistos pelo mundo, eles são vistos como loucos. Loucos. Ponto. É isto. O evangelho muitas vezes é perder, o evangelho muitas vezes é se sacrificar, o evangelho muitas vezes é ter prejuízo só porque você quer obedecer a Deus.
Isso é loucura, loucura. Então, se alguém não compreende, provavelmente você ensinou, você fez de tudo para ensinar da melhor forma, mas aquela pessoa não aceitou. Você precisa compreender que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. E para quem não tem o Espírito, as coisas de Deus são loucura. Então, seja acostumado a ser as pessoas olharem para você e acharem que você é um louco. Que é isso mesmo que nós somos, né? Loucos por Cristo. Pois bem, o ensino bíblico tem um propósito de maturidade. Esse destaque aqui de Paulo é muito necessário quando ele fala aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Inclusive, um pequeno detalhe aqui, que não é bem detalhe, faz muita diferença. Pastores e mestres, especificamente nesse texto, gramaticalmente, no original, ele traz uma ideia de que são pastores mestres, certo? Pastores que ensinam. Então, não é que em outros contextos fala-se sobre aqueles que têm o dom do ensino. Não é que ensinar não seja um dom, é também, mas nesse texto especificamente a ideia é que são pastores mestres, ou seja, que todo pastor é um mestre, deve ser um mestre. Paulo vai falar isso também mais adiante. Mas o ponto aí que eu quero chamar a atenção é que ele diz que esses pastores mestres, né, que o ensino, ele tem vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o ensino ele é feito para aperfeiçoar os santos, para que eles possam desempenhar o serviço, né, como diz aí, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Lembre-se disso, maturidade. Nós ensinamos para que as pessoas ganhem maturidade. Nós ensinamos para que as pessoas não precisem de nós para saber o que vão fazer da vida. Se elas têm a palavra de Deus, se elas têm o ensino da palavra de Deus, elas vão poder olhar e reconhecer por si mesmas. Isso aqui é errado, isso aqui que está me sendo oferecido é errado, isso aqui é pecado. Então elas crescem, elas amadurecem, elas não vivem para sempre como crianças que precisam perguntar a cada passo que vão dar se aquilo é certo e errado. Então, por essa razão, o nosso ensino é para que as pessoas amadureçam. E aí, ainda falando do contexto de criança, ele diz: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Tenha muito cuidado com ensinos que levam as pessoas de um lado para o outro. Na verdade, nós não temos como dizer para as pessoas a quem nós ministramos tudo aquilo que é errado. A gente pode ensinar muito bem aquilo que é certo e fazê-las crescerem em maturidade, para que elas não sejam levadas por qualquer vento de doutrina, para que o irmão lá da sua igreja, quando ele vir um ensino falso, ele já possa reconhecer: esse ensino aqui não é bom, não é legal, e é isso. Ele mesmo já reconheceu, ele não foi induzido, não foi levado. Meu irmão, mas às vezes alguém vai chegar para você e vai perguntar coisas tão óbvias, dá vontade de dizer para a pessoa assim: fale alto aquilo que você está me perguntando, só para você já saber, a partir da pergunta, que o que você está me perguntando não faz sentido. Então, por essa razão, como o texto aí deixa claro para a gente, o ensino ele é com esse propósito. O ensino, os dons, mas especificamente aí, o ensino ele precisa ter esse foco de levar as pessoas à maturidade. Pois bem, seguindo adiante, o ensino bíblico não está preso à sala de aula. Então nós temos aí que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Novamente a ideia aqui do ensino. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Perceba que nesse texto, a ideia de instruir e se aconselhar é mutuamente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso aqui acontece na vida. Isso aqui acontece na vida. Não precisa ter uma sala de EBD para isso aqui acontecer. Não precisa.
o ensino da palavra, o aconselhar-se mutuamente, não precisa estar cercado em 4 paredes e um ar-condicionado. Não precisa. Muitas vezes ele é feito nesse ambiente, e graças a Deus por isso, quando nós conseguimos juntar as pessoas, ou quando uma pessoa é levada para uma sala, para um conselho pastoral, é ótimo, é bênção, é Deus que nos dá esses presentes. Mas o ensino e o aconselhamento, eles precisam e devem ser feitos, inclusive na sua maior parte, fora dos muros da igreja, no momento da adoração ali, do culto. Ele precisa ser feito no dia a dia. O ensino, todo mundo deveria ser capaz de ensinar aquilo que sabe da palavra de Deus. Não, mas não tem 3 pontos, não tem um data show, não tem os aparatos tecnológicos. Não, meu querido, eu estou falando de você vir um irmão, se você vir um irmão que está em pecado, você deve ensiná-lo. Então o instruir, ele precisa ser feito também fora da sala de aula. Lembre-se disso. O contexto dinâmico da vida, ele pode e deve trazer situações para esse propósito. O ensino bíblico também não se perde em inutilidades. É muito importante. Nossa, como é importante a gente falar disso, né? O ensino bíblico, ele não se perde em inutilidade. Veja aí, nós temos, quando eu estava em viagem, o apóstolo Paulo falando, né? Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, aí é em 1 Timóteo. Só um pequeno detalhe. As 2 porções as 2 epístolas de Timóteo, né? Elas têm a maior parte. Lembra que eu falei que muitas vezes, cerca de 61 vezes, o apóstolo Paulo fala de ensino nas suas cartas. Mas só em 1 e 2 Timóteo, mais de 20 vezes essas palavras aparecem. Ou seja, é mais de quase 30%, se eu fizesse agora uma estatística aqui, mais de 30% das vezes em que a palavra, porque é mais de 20 vezes. Então, 25 a 30% das vezes que a palavra ensino aparece, ou ensinar, ela está focalizada ali em 1 e 2 Timóteo. Então é um corpus muito relevante, certo? Muito relevante. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu estava de viagem lá em 1 Timóteo, rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem. Então, vamos lá, não ensinem, ideia do ensino aqui. Outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Ora, o que são fábulas e genealogias sem fim? Ele diz: essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente é que muitas vezes as pessoas ficam perdidas no ensino de coisas que são inúteis, que às vezes tem um tom de teologia, um tom da vida cristã, mas na verdade são só coisas inúteis. E o que é interessante nesse texto é que ele diz: algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, veja aí, não compreendendo, porém, nem o que dizem. Elas nem sabem o que dizem. O texto está dizendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Oh, meu Deus do céu! Tanta ousadia, isso aqui é tão próprio para os nossos dias, meus irmãos. As pessoas estão perdidas em discussões, às vezes lá no Facebook, né, ou no Twitter, naquele fórum de sabedoria e de conhecimento e de sensatez. Somente pessoas cordatas falam nesses lugares, apropriados para discussões de uma validade incrível. Não, meu irmão. Não. Muitas vezes a gente está perdendo tempo nesses lugares, em discussões inúteis, com pessoas, como diz aí, que elas se passam por mestres da lei, mas elas nem entendem o que elas dizem.
O texto fala que elas falam com tanta ousadia, mas elas nem conseguem entender aquilo que elas falam com tanta veemência e falam com um certo peso, um peso de palha, meu irmão, um peso de palha, porque pessoas que ensinam a palavra ou fingem ensinar a palavra, elas precisam saber do que estão falando, e muitas vezes são discussões tolas, burras, inúteis, imbecis. Essas são as palavras que a gente precisa dar para muitas discussões da internet que tem um background, né? um contexto ali, um pano de fundo de teologia, mas que na verdade é só discussão tola. Então não perca o seu tempo, não seja levado por essas pessoas que muitas vezes nem compreendem o que falam com tanta ousadia, com tanta veemência. É como eu falei, nós vemos muitos deles querendo ser mestres, com uma linguagem de mestre, com um tom de mestre, com um jeito de mestre. Mas elas só estão se passando por mestres da lei, quando na verdade elas não sabem do que falam. Então tenha muito cuidado. Um outro ponto importante do que Paulo fala sobre o ensino é que as mulheres não devem ensinar em contexto de autoridade pastoral. O apóstolo Paulo é muito claro sobre isso. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, não permite que a mulher ensine, nem que exerça, então a palavra ensino aparece, um destaque importante, nem exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Alguém vai dizer, mas isso aqui é cultural. Isso aqui é cultural porque o apóstolo Paulo está falando para uma sociedade que era machista e ele mesmo fala desse ponto de vista. Não, meu irmão. De fato, o apóstolo Paulo fala para uma sociedade machista, mas se ele viesse falar para os nossos dias, também seria uma sociedade machista. O ponto é que aqui ele diz que essas mulheres elas não devem ensinar no contexto de autoridade sobre outros homens. E ele dá uma razão. A razão não é cultural. Paulo não pega um filósofo da sua época para provar o que ele está pensando. Ele pega Moisés, ele pega Gênesis. E ele começa a falar de Adão, que foi primeiro, depois Eva veio. Adão não foi iludido, mas a mulher, certo? Então, a explicação que o apóstolo Paulo dá com relação à mulher não poder ensinar com autoridade de homem sobre homens na igreja é exatamente porque Adão veio primeiro e Eva veio depois. A razão é teológica e não sociológica, ok? Então lembre-se disso, o ensino da pregação, o ensino pastoral, certo? De um pastor sobre suas ovelhas, isso é para os homens. As mulheres, elas não são menos aptas. A maioria das mulheres, inclusive, são mais inteligentes do que os homens. Mas aprove a Deus que a posição do pastorado e do ensino com autoridade sobre homens precisa estar sob a responsabilidade de homens. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Se você quiser brigar, você vai brigar com o apóstolo Paulo e com a palavra de Deus, e não comigo, tá bom? Estou aqui falando do texto. Pois bem, seguindo adiante, mais um destaque. O apóstolo Paulo nos mostra que o pastor ele deve ser apto para o ensino, mas essa é a única característica técnica dele. Veja aí, 1 Timóteo 3,2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Isso quer dizer que todos os outros requisitos, irrepreensível não tem a ver com ensino. Esposo de uma só mulher não tem a ver com ensino. Não é técnico, não é uma habilidade, é caráter. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. Tudo isso diz respeito a caráter. Mas um deles é técnico. É a habilidade de ensinar. Então o pastor ele precisa ser apto para ensinar. Um pastor que não sabe ensinar, que não pode ensinar, ele não pode ser pastor. Agora não confunda não saber ensinar, não poder ensinar com não ensinar do jeito que você gosta. São duas coisas diferentes, viu? Alguns irmãos ensinam de um jeito, têm suas características, suas próprias capacidades e ensinam da forma como podem. Estamos falando aqui de alguém que não sabe ensinar, ok? Então, lembre-se disso. O pastor deve ser apto para ensinar, mas essa é a única
característica, o requisito técnico dele. O restante é caráter, ok? Pois bem, ensine doutrina e vida. Aí nós temos o texto de 1 Timóteo 4:11, né? Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Então nós temos a ideia de ensino aqui. E ele começa a falar que Paulo fala a Timóteo que ele precisa ser um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à leitura bíblica, à exortação, ao ensino. Então, o que a gente precisa ver nesse texto aqui, ele diz duas coisas. Primeiro, que a idade não precede o caráter, certo? Nem para o jovem, nem para o velho. Não é porque a pessoa é jovem que ela não pode ensinar, tanto que ela tem esse lastro, né? Esse lastro da sua vida, do seu caráter. Às vezes um jovem, muito cedo, já mostra seu caráter e ele vai sendo provado com o tempo. Mas não é porque também alguém é mais velho que necessariamente ela é apta para ensinar, certo? Então o que Paulo está dizendo, simplesmente porque Timóteo é novo, ele ensina e as pessoas poderiam não querer ouvi-lo porque ela era jovem. E aí é por isso que ele diz isso, né? Muito bem. Além disso, o exemplo é fundamental, né? Ele é fundamental para o ensino, certo? Então, a sua aula, ela nunca deve ser melhor do que o seu caráter. Lembre-se disso. A sua aula, ela nunca deve ser melhor do que o seu caráter. Sua aula é melhor do que o seu caráter, você fez um show, você fez um espetáculo maravilhoso. Mas se o seu caráter, ele é pior do que a sua aula, meu querido, a gente precisa parar, olhar para o próprio coração, talvez deixar de ensinar um tempo, tratar de si, certo? Até porque nós temos aqui, esse exemplo que alguém precisa ser, e por isso mesmo o apóstolo Paulo diz para Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina, porque continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então, cuide de você. Cuide de você. Cuide do seu caráter, do seu coração, da sua mente, se proteja, você seja livre do mal, para que Satanás não vença e torne tudo aquilo que você ensinou algo irrelevante por conta do seu caráter. Um outro destaque de Paulo, já estou próximo ao fim, isso é outra característica dos professores, né? Dos pastores, é dizer que estão acabando sem acabar, né? Não, mas eu estou perto mesmo. Falta mais um aqui. Ensinar bem é digno de honra. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente quem? Os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então, os pastores que se esforçam, a atualizada diz, né, se afadigam na palavra e no ensino, esses devem ser dignos de honra, inclusive de dobrados honorários, dobrados pagamentos, porque tem essa característica, né, de presidir bem, de administrar bem aquilo que lhe é responsabilidade diante do povo de Deus, e também ensinam, se esforçam, se dedicam, se afadigam na palavra e no ensino. Então, ensinar bem é digno de honra. E por último, quem ensina deve conhecer a Bíblia. Quem ensina deve conhecer a Bíblia. Como você pode ver aí. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, o ensino, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Olha aí como a palavra ensino aparece. Então ele está dizendo que o bispo, né, no caso aí, o pastor, ele precisa saber exortar, certo? Ele tem que estar de acordo com a doutrina para poder exortar, então ele precisa crer no que é correto, para poder ensinar a partir do que é correto, e também
convencer os que contradizem este ensino. São duas coisas, certo? Duas coisas. Primeiro, ele precisa ensinar o que é certo. Se ele se ensinar o que é correto, ele sabe o que é correto. Quando ele for ensinar, exortar, então, isso aqui é o que ele sabe. Isso aqui é o que ele exorta. Ou seja, ele ensina as outras pessoas. Isso precisa... Aliás, isso aqui é o que ele exorta. Quando ele vai exortar, também precisa ser correto. Senão você vai começar a falar o que Deus não falou. E exortar as pessoas a partir de uma perspectiva que nem é a perspectiva de Deus. Então, por essa razão, aquilo que você sabe precisa ser correto. Para que aquilo que você exorta também precisar... Para que aquilo que você exorta também esteja correto. Senão você vai dizer para as pessoas, olha, a sua vida está errada, quando na verdade é você que não sabe de Bíblia. Então tenha muito cuidado para saber o que é correto. E para que você, ao saber o que é correto, também possa corrigir. Então isso é o exortar, né, com relação a aqueles que precisam ser exortados, mas você também vai corrigir as pessoas. Ou seja, você vai defender a sua fé, mas você precisa defender a sua fé a partir de uma perspectiva também bíblica, certo? Precisa estar correto com relação àquilo que você crê, para que você possa exortar de forma correta, que você possa também corrigir. Então, aqueles que contradizem, que dizem que está errado, você precisa ser capaz de convencer essas pessoas. Esse é o ponto. Então, com isso, nós encerramos essa compreensão do que são esses destaques dentro do que é o ensino, o que o apóstolo Paulo ensina sobre a educação bíblica, né? sobre aquilo que ele ensina sobre as outras pessoas. Então esses destaques são muito valiosos para todo mundo, para a igreja e especialmente para aqueles que ensinam. Então lembre-se de que é assim que a gente precisa buscar conhecer a palavra. Se nós ensinamos, nós precisamos saber do que estamos falando. Não, para não fazer como os falsos mestres lá, que fingem-se mestres da lei, mas que na verdade não sabem do que falam com tanta propriedade. Todo professor precisa conhecer daquilo que fala. E se é um professor de Bíblia, precisa conhecer a Bíblia. Precisa ter lido a Bíblia pelo menos uma vez por inteiro. Precisa... você nunca fez isso e você ensina? Olha aí, né, para o seu coração. Eu não estou criando só uma regra que saiu da minha cabeça. Não, é algo mínimo que você deveria esperar de um professor da palavra de Deus. Que ele tenha lido a Bíblia inteira, senão ele vai ter uma visão muito curta, muito míope da palavra. Não deveria estar ensinando. Além disso, ele precisa conhecer os textos importantes da palavra de Deus, que é tudo, mas o que eu quero dizer é ter essa noção da história da redenção, da criação, da queda, do povo de Israel, um pouco da história de Israel, saber como Deus enviou o Messias, como Deus anunciou o Messias através dos profetas, falou a nós através de salmos e provérbios na literatura de sabedoria. Nós temos finalmente o Senhor Jesus chegando ali nos evangelhos. O seu ensino ele é espalhado ali no livro de Atos. Depois nós temos as cartas de Paulo, as cartas gerais, onde esse ensino de Jesus ele é desenvolvido na igreja que começou lá em Atos, e depois finalmente nós temos ali o Apocalipse, mostrando o final dessa história. Então tudo isso é relevante, é importante que o aluno, que o professor saiba disso e que o aluno veja a desenvoltura do professor com aquilo que é bíblico. Então, meu irmão, se você ensina a Bíblia, conheça a Bíblia. É inadmissível um professor de teologia que não saiba da Bíblia. Não dá, não funciona, não vai prestar esse negócio, como se diz. Então é isto, que Deus nos abençoe. Então quero orar agora, finalizando, pedindo a graça de Deus sobre nós, para que nós possamos ser professores, mestres, que se dedicam à palavra de Deus. E se você não é professor, se você não é um mestre,
você precisa saber quem você ouve, para que aqueles que você ouve, aqueles que estão sob o manto, digamos assim, de um professor, seja de fato um professor a partir da palavra de Deus. Então essas duas palestras devem ter servido para você identificar quem é que você vai ouvir, não ouvir qualquer pessoa, não ouvir qualquer um que se diz aí mestre, ok? Então vamos orar. Santo Deus, pedimos a tua bênção sobre nós, pedimos que o Senhor abençoe essa mensagem, que ela chegue aos corações daqueles que o Senhor deseja e faça gerar frutos, ó Deus, para a tua glória. Que a educação, segundo o que o apóstolo Paulo nos coloca, a partir da ideia do ensino, dos professores, com esses destaques tão valiosos da tua palavra, venham, ó Deus, a mover tanto aqueles que ensinam quanto aqueles que aprendem, para que sejam edificados, moldados, transformados por ti, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos a ti em nome de Cristo, o nosso Salvador e o nosso grande mestre. É que nós pedimos. Amém. Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Valeu, pessoal.